Olá, meus amigos. Aí, parte 2. Rapidinho, não foi? Parou, voltou rapidamente. Gente, olha só. Vamos começar agora a segunda parte. As questões. Vamos comentar as questões, alguns pontos importantes, algumas dicas sobre o princípio fundamental de contagem. Então, na parte inicial da aula 1, apresentação rápida e uma apresentação também do conteúdo. Vamos agora discutir. Vamos enriquecer o nosso espírito de conhecimento matemático. Beleza? Põe na telinha a primeira questão. Diante do caixa eletrônico de um banco, Mariana não conseguia lembrar-se de sua senha de 6 dígitos. Opa, ó. A senha dela é de 6 dígitos. Então vamos a colocar aqui. Valeu? Então nós temos 6 possibilidades. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então está aí a senha dela, que ela possui 6 possibilidades. A1, algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, 4, 5 e 6. Então essa é a nossa senha aí. Põe na telinha. Lembrava-se apenas dos 2 primeiros. Opa! Mês de seu nascimento. Gente, olha só. Quando eu digo que eu sei o número, vamos supor, por exemplo, que a minha senha seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sei que o primeiro algarismo é 1. E eu sei que o segundo algarismo é o 2. Eu não sei os 4 últimos. Então, se eu sei o elemento, eu não vou ficar naquela situação. E aí? Qual tecla eu vou apertar? Não, eu vou direto na tecla de número 1. Quando chegar no segundo algarismo, eu vou direto na tecla de número 2. Então, a dica, para começarmos essa parte de dica de questões é, toda vez, e eu digo a vocês, toda vez que você souber o elemento daquela posição, a sua escolha será igual a 1. Eu sei o número, gente. Eu sei o número. 01, 02, 08, 12, 11. Nesse caso, Mariana sabe esse número. Então, toda vez que você tiver certeza da sua escolha, você sabe qual é o número, sempre você vai colocar o número 1. Põe na telinha. Então, ela lembrava-se apenas dos 2 primeiros. Então, por que 1? Porque se eu sei o número, eu sei esse número. Então, eu só tenho uma escolha. Então, esse 1 é porque eu só tenho apenas uma única escolha, que era o mês de seu nascimento. E os 2 últimos ela também lembrava, que era a sua idade atual. Vamos lá? Então, Mariana tem 27 anos, por exemplo. Então, ela só tem uma escolha, que aqui é o 2 e aqui é o 7. Cuidado. Bruno, se ela tem 27 anos, não deveria colocar aqui o 2 e o 7? Não. Gente, esse número de cá é a quantidade de escolhas. Por exemplo, vem comigo aqui, meu câmera. Essa é a sua senha bancária. Na hora que você chegar lá na frente do computador, você já sabe que você tem o número 1, que a sua senha começa com 1. Então você vai ficar na dúvida? Não, você só tem uma única escolha. Quando você for marcar o segundo número que aparecer a telinha no computador, você vai ter dúvida se vai marcar o 2 ou o 3? Não, Bruno. Eu vou marcar o 2. Ou seja, eu tenho apenas uma única escolha. Agora, quando aparecer essa telinha de cá, a telinha da terceira, eu vou ficar na dúvida da situação. Meu Deus, quem é esse cidadão aqui? Será que é o 0? Será que é o 1? Será que é o 2? E agora? Qual é o número que nós vamos utilizar? Isso que acontece. Então, aquele númerozinho que fica em cima do tracinho é a minha possibilidade de escolha. Agora, na hora que eu já sei qual é o número, e eu digo já sei, tenho certeza, é batata aquilo, só vamos ter uma única possibilidade. Então, por isso que o primeiro algarismo, fecha aqui, é 1, não é 1, primeiro algarismo. O primeiro algarismo eu tenho uma escolha.
O segundo algarismo eu só tenho uma escolha porque eu tenho certeza disso. E os dois últimos algarismos eu só tenho apenas uma única escolha porque eu tenho certeza. Agora, o que é que Mariana desconhece? O terceiro algarismo. Então ela pode escolher o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o número 9. Então, para o terceiro algarismo, Mariana vai ter 10 possibilidades para escolher. Porque ela sabe o primeiro, sabe o segundo. Ela não sabe o terceiro e o quarto. Quinto e sexto ela sabe. Então, quando chegar no quarto algarismo, ela vai se perguntar de novo: e aí, meu Deus, será que é o 0 ou é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o 9? 10 possibilidades. E é isso que vai acontecer. Temos aí 10 possibilidades no contexto. Então, por isso que a nossa resposta nesse caso é 1 vezes 1 vezes 10. Sem possibilidade. A resposta é igual a 100. Então, a nossa resposta, Mariana vai ter 100 tentativas. E aí, ó, uma tentativa corresponde a 1 minuto. Vamos ver por que eu estou falando isso? Põe na telinha. Então, ó, supondo que levou cerca de 1 minuto em cada tentativa de complementar a senha e que esgotou todas as alternativas possíveis, somente acertando na última. Então vem comigo. Então ela fez 100 tentativas. Cada tentativa ela gastou 1 minuto. Então no total ela gastou 100 minutos. 1 hora, 60 minutos. Então ela gastou 1 hora e 40 minutos. Então ela fez 1 hora e 40 minutos. Ok? Vamos lá? Põe na telinha. Vamos marcar: Mariana retirou os reais desejados. Isso mesmo. Ô professor, mas depois da terceira tentativa bloqueia. É um banco legal. Você pode tentar até conseguir. Então essa é a situação das escolhas. Põe na telinha a segunda, só para apagar aqui o quadro. Enquanto meus amigos dão uma lida aí, os futuros policiais federais. Uma fábrica produz 3 modelos de carros. Ó, ela produz 3 modelos. Para cada modelo, ele falou para cada, o cliente deve escolher 7 cores diferentes. Esse diferentes significa dizer que eu tenho 7 opções de escolha. Deixa eu só apagar aqui. Então, ó, 3 modelos, fica melhor assim. Deve escolher 7 cores. Ok? 5 tipos de estofamento. Então, estofamento eu tenho 5 tipos de escolha. E vidros brancos ou verdes. Então, pensando na possibilidade inicialmente, cheguei na loja. E aí você não pode esquecer que uma sucessão de escolhas sempre você vai utilizar o princípio fundamental de contagem. Então nós pensamos assim: modelo. Eu tenho 3 opções para escolher. Põe na telinha. Então uma fábrica produz 3 modelos. Pronto, escolhi os modelos. Eu vou escolher um desses 3. Depois disso, para cada modelo, aquele que eu escolhi, o cliente deve escolher entre 7 cores. Vamos lá. Aí eu começo a pensar: qual dessas 7 cores eu vou escolher? Eu vou escolher uma cor. Uma cor entre quantas? Entre 7. Aí escolhi os modelos,
escolher as cores, põe na telinha. Depois que eu escolhi as cores, nós vamos escolher o estofamento. E aí o estofamento, eu tenho 5 tipos de estofamento. Pronto, dando prosseguimento. Põe na telinha. E vidros brancos ou verdes. Então vem para cá. Então o vidro, eu tenho 2 possibilidades. Por que 2? Porque ele pode ser branco ou verde. 2 opções de escolha. Branco ou verde. 2 opções. Põe na telinha. Além disso, o cliente pode adquirir, e aí muito cuidado, opcionalmente, o limpador do vidro traseiro. Ok? E aí nesse caso, você tem que ter muito cuidado. O limpador de vidro é uma escolha. O carro pode vir com limpador ou sem limpador. Então aí você tinha que ter cuidado, porque você tem que levar em consideração todas as suas opções. Primeiro, modelo. Depois do modelo a gente tem as cores. Depois das cores nós temos o estofamento. Depois do estofamento temos os brancos. E por que ficou 2? Porque pode ser brancos ou verde. Então 2 opções para o vidro. E além disso, ele deu uma outra abertura. Opcionalmente, você pode adquirir o limpador. Aí o cara vai perguntar, com limpador ou sem limpador? Você tem 2 escolhas. O carro pode vir com limpador ou sem limpador. Então por isso, gente, que a nossa resposta aqui corresponderá a 3 vezes 7 vezes 5 vezes 2 vezes 2. Então a nossa resposta, 21. Vou botar aqui 10, 20. 21 vezes 20, ó. 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2 vezes 2 dá 20. 21 vezes 20, 420 possibilidades. Então, o total de possibilidades para essa escolha corresponde a 420 possibilidades. Nós temos 420 possibilidades, ok? Põe na telinha. Vamos marcar aí a alternativa de letra E ou letra E, a depender da sua região. Então a quantidade, coloca só lá de novo, desculpa. A quantidade de maneiras distintas em que está a fábrica, que esta fábrica pode montar carros para atender a todas as possíveis escolhas. Então a todas as possíveis escolhas, a quantidade total de escolhas corresponde a 420 possibilidades. Vocês acabam de observar, gente, que nós temos aí uma sucessão de escolhas. Então, toda vez que você vai escolher isso, depois aquilo, você vai observar. Para aquela situação, quantas escolhas eu tenho? Pronto. Para aquela de cá, quantas eu tenho? E assim vai. E dessa forma eu vou multiplicando as minhas possibilidades. Beleza, gente? O princípio é assim, temos que treinar ao máximo as situações. E com isso, vamos enriquecendo os nossos conhecimentos. Põe na telinha. Temos aí a terceira questão sobre do Banco do Brasil, CESP. E aí lembrando que as questões do CESP, geralmente você vai ter que jogar em certo ou errada. E aí temos o seguinte. Considere que o BB oferece cartões de crédito Visa e Mastercard, sendo oferecidas 5 modalidades diferentes, ou seja, você tem 5 opções. O Visa, você tem a opção 1, 2, 3, 4 e 5. E o Master, você tem a opção Master 1, 2, 3, 4 e 5. Então você tem 5 opções para o Visa e 5 opções para o Master. Vamos lá. Cartão diferente, 5 modalidades diferentes de cartão de cada uma dessas empresas. Desse modo, se o cidadão deseja adquirir, muito cuidado agora, gente, ele quer adquirir um cartão Visa e um Mastercard. Então, na verdade, ele vai adquirir quantos cartões? 2. Um Visa e um Master. Ô Bruno,
E aí, nós vamos multiplicar ou somar a situação? O que é que nós devemos fazer? Simples. Você vai escolher um cartão ou outro, ou você vai escolher um e outro? O E. Então, toda vez que aparece o E, você tem uma relação de produto. Então, o Visa, você tem 5 possibilidades e o Master, 5 possibilidades. Então, nesse caso aí, vocês podem observar que nós temos uma sucessão de escolhas. 5 opções para o Visa e 5 opções para o Master. Porque, na verdade, você está escolhendo 2 cartões, um Visa e um Master. Então, a nossa resposta corresponde a 5 vezes 5, 25 possibilidades de escolha, meus amigos. Porque nós temos 5 para o Visa e 5 para o Master. E toda vez que eu falo E, eu sempre tenho uma relação de produto. Então o E, ele tem uma função de produto. Alguns alunos me perguntam o seguinte: Bruno, por que eu não devo somar a situação? Por que eu não vou somar esse resultado? Você só vai somar, pessoal, quando ocorrer essa forma aí. Você vai escolher um cartão, Visa ou Master. Então ele tem que dizer que haverá somente, apenas, exclusivamente uma única escolha. E essa única escolha pode ser Visa ou Master. Aí sim, aí você vai somar as possibilidades. Quando ocorrer apenas uma única, e eu falei única escolha. Põe na telinha. E a questão me disse o seguinte: ele terá menos de 20 possíveis escolhas distintas? Ele terá menos de 20? Gente, vem para cá. Ele vai ter 25 opções de escolha. Por isso que nós vamos classificar o item como errado. Lembrando que o CESP ele vai fazer uma afirmativa. A afirmativa essa pode estar certa ou errada. E nesse caso o item está errado. A nossa quantidade é superior a 20, não menos de 20. Ok? Vou passar aqui. Vamos aumentar os nossos conhecimentos em alguns pontos e uma pegadinha clássica de prova. Vem agora, põe na telinha. Essa questão foi do TRT do Distrito Federal. É uma questão bem legal, porque esse texto aí você vai utilizar para 3 questões, 3 alternativas. Então a questão de número 4, esse é o textozinho aí, diz o seguinte: para a codificação de processos, o protocolo utiliza um sistema com 5 símbolos, sendo 2 letras de um alfabeto com 26 e 3 algarismos escolhidos entre os de 0 a 9. Supondo, e essa informação é muito importante, supondo que as letras ocupem sempre as 2 primeiras posições. Vem comigo. Por que essa informação é importante? Porque se ele me informasse que eu tenho apenas 5 símbolos, gente, o que é que vai dar de problema aí? Eu não sei se a letra é a primeira, é a última, é a segunda, é a terceira, eu não sei. E aí iria entrar um processo que a gente vai ver com mais calma. Não acredito que na aula de hoje, na segunda aulinha, que é a permutação. Então, nesse caso, a única certeza, e aí não vai ter muito problema na conta, é que eu vou escolher letra 1, primeira letra, depois eu vou escolher a letra 2, deixa eu apagar aqui só porque borrou um pouquinho, letra 2, vamos ter o algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. Lembrando que, de acordo com o texto, as letras correspondem a 26 e os algarismos entre 0 a 9, e aí na verdade é de 0 a 9 contando entre eles, aí tem uma discussão da gramática, mas sempre que ele falar assim de 0 a 9, entre 0 e 9, vamos contar os extremos. Então, de 0 a 9, nós temos 10 elementos. Então é isso que nós temos. Vamos escolher a letra 1, depois a letra 2, depois o algarismo 1, depois o algarismo 2 e o algarismo 3. Se ele não informasse que essas letras estavam na mesma posição,
Aí vai acontecer outra situação, que aí eu vou comentar com vocês, que era outro caso. Aí já é permutação com elementos repetidos. Põe na telinha. Julgue os itens que se seguem. Item 01, na questão 4 ainda. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Veja que ele falou o número de processos que podem ser codificados. Ele não fez nenhum tipo de restrição. Então observe, ó, põe na telinha. Sem restrição. Vamos brincar um pouquinho aqui. Tô ficando fera já nisso aqui. Sem restrição. Ok? Feito isso, olha só. 01 total. Então, a letra 1, letra 2, algarismo 1, algarismo 2 e algarismo 3. A letra 1, vamos apresentar 26 possibilidades. Letra 2, também 26 possibilidades. O algarismo 1, vamos apresentar 10 possibilidades. O algarismo 2, também 10. E o algarismo 3, também vamos apresentar 10 possibilidades. Então, como não tem restrição, subentende-se que pode repetir os elementos. Então, a letra 1, nós temos 10 possibilidades. A letra 1, desculpa, 26. Letra 2, 26 também. Aí, cuidado, o algarismo 1, 10 possibilidades. O algarismo 2, 10 possibilidades. E o algarismo 3, também 10 possibilidades. Temos aí, pessoal, uma sucessão de escolhas. 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, a nossa resposta, 676 vezes 1000. Vamos ter 676 mil processos, ou 676 mil números de possíveis protocolos. Que inclusive até a quantidade de placas hoje, né, que podemos ter no carro, apesar que o carro são 4 dígitos, aí você já multiplica por 10. Por curiosidade, né? Não, desculpa, hoje o carro já são 3 letras já, vacilei, antigamente eram 2. Por isso que o carro aumentou para 3 letras, para poder aumentar a quantidade de placas que já estavam sendo necessárias. Então põe na telinha o número de processos desse protocolo. O que é que aconteceu aí, gente? A questão está errada? Não. A questão está certa, pessoal. Ele falou superior a 650 mil. Então aqui, vamos colocar item certo. Ok? Então bota o Czinho aí, certo. Item 01. Uma questão inicialmente falando tranquila. Era só você se apegar aos detalhes, observar a quantidade de letra de um, a quantidade de letras do segundo e a quantidade do algarismo. Lembre-se que ele informou para você o que? Você tem no total 26 letras para a sua escolha. E por que 10, Bruno? Eu fiquei na dúvida por que o 10. Vamos lá. Ó, você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode esquecer, gente, dígito algarismo é um intervalo de 0 a 9. E nesse caso nós temos 10 possibilidades. Temos 10 possibilidades para isso. Ok? Põe na telinha. Belíssima questão de número 2 a 02. E essa questão, muito cuidado com ela. Vamos ver? O número de processos que podem ser codificados por esse sistema, utilizando-se letras iguais, letras iguais, nas duas primeiras posições. Não precisava nem falar as duas primeiras posições, porque nós sabemos, de acordo com o texto, que as duas primeiras posições são ocupadas por letras. Então não tem problema aí. Então, muito cuidado é quando ele comenta elementos iguais.
porque tem um macetezinho para isso. Então põe na telinha, só para a gente encerrar. Então o número de processos que podem ser codificados por esse sistema, utilizando letras iguais nas duas primeiras posições do código, é superior a 28.000. Subiu ali a plaquinha. Vamos deixar no mistério. Essa questão a gente vai perder um tempinho para comentá-la melhor. Então no próximo bloco, vamos ver essa questão dando prosseguimento a ela.